Tudo aconteceu em 5 de abril de 2015. Eu me lembro dessa data. Tenho-a em minha memória, como se fosse um segundo nascimento. E, na verdade, naquela época, eu estava em uma situação em que, bem, sou engenheiro. Então, sou a típica pessoa que quer controlar tudo. Nunca usei drogas. Nunca fiquei bêbado. Ou seja, qualquer coisa que pudesse me fazer perder o controle da minha mente não tinha lugar na minha vida. Por um lado, meu pai tinha acabado de ser diagnosticado com câncer terminal, e eu tinha de encarar o fato de que alguém muito próximo a mim iria morrer. Em minha vida, mais ou menos, eu não havia vivenciado a morte de alguém muito próximo, talvez uma avó quando eu era muito jovem, mas nada além disso. De repente, eu estava na situação de ter que encarar a morte de alguém muito próximo e foi como: uau, o que é a morte? Como eu realmente não acreditava em nada além da vida, minha mente científica não me permitia. Na verdade, como eu não acreditava, eu nem mesmo acreditava em Deus, porque eu pensava: bem, quem pode me provar que Deus existe? Bem, se não me provarem, eu não acredito. Então, a morte foi algo semelhante. Eu sabia que havia pessoas que tinham teorias. Bem, a religião, ou qualquer religião, praticamente nos diz que morremos e vamos para algum lugar. Mas eu não acreditava em nada disso porque eu pensava: bem, quem prova isso? Que me mostrem dados científicos de que isso existe, que isso é real e assim por diante. Mas, por outro lado, eu também conhecia pessoas que sabiam que iam morrer e ficavam tão calmas que viam alguém morrer e, bem, elas sofriam, mas assumiam isso. No entanto, havia algo dentro de mim que me dizia algo como sim. Mas como tudo isso é estranho, nós morremos e realmente está tudo acabado? E está tudo acabado? Porque eu acho que está tudo acabado. Bem, o fato é que eu estava lá pensando um pouco sobre a morte e estava com medo de enfrentá-la e perceber que não havia nada, ou mesmo se houvesse algo. Era como bem. E se houver algo? Não sabemos nada. O que fazer? Há algo a fazer? Bem, fiquei pensando um pouco sobre isso e, em abril, tirei férias e fui para um retiro de meditação na região de Gredos, aqui na Espanha. Fui ao retiro de meditação para ter um tipo diferente de férias, para acalmar a mente, porque tinha ouvido falar que a meditação era boa em nível científico para desenvolver clareza mental e tudo mais. Então, fui para esse retiro e, lá, não fizemos nada de estranho. Meditávamos um pouco pela manhã, fazíamos yoga, dançávamos, fazíamos caminhadas pela natureza, as coisas típicas. Naquele retiro, havia uma mulher, uma das pessoas que estava dirigindo o retiro na época, que nos disse: bem, eu. Essa mulher era venezuelana e trouxe um conhecimento de Tantra e respiração. O Tantra era entendido como a conexão com a vida, com a morte, com tudo. Então, ela nos propôs um exercício. Ela disse: proponho que vocês façam um exercício com o qual superarão o medo da morte. É claro que a primeira coisa que pensei quando ouvi isso foi: ei, talvez eu não esteja interessado em fazer isso. Mas imediatamente perguntei a ele, porque minha mente controladora não podia evitar. Como você vai se livrar do meu medo da morte com alguns exercícios? Porque eram exercícios físicos, e eu, todo chateado, perguntei a ele: ei, você tem que tomar drogas? Você precisa inalar alguma substância? Você precisa beber alguma coisa? Porque eu não quero fazer nada disso. Quero ter uma mente clara e saber o que está acontecendo. Ela disse: não, não, não há problema. Na verdade, eu não vou fazer nada. Você não precisa fazer nada. É muito mais simples do que você pensa. Se o seu ser quiser que você tenha essa experiência, ela a chamou de experiência, então você a terá. E se não quiser, não. Nem todo mundo tem a mesma experiência, porque, no final, tudo se resume a respirar, relaxar, desconectar-se, abrir mão do controle e conectar-se com sua essência. De alguma forma, então eu disse: bem, ok, bem,
Isso não parece tirar o medo da morte, não é? E pensei, bem, será como uma meditação ou algo assim. A história é que, bem, nós fizemos os exercícios. Ele nos mostrou como eram os exercícios, e a verdade é que eles eram muito simples, muito simples. Não era preciso fazer nada como hiperventilação, apneia ou algo do gênero, o que eu também não queria fazer. Eu não queria hiperventilar ou entrar em um estado alterado de consciência. Quer dizer, não foi nada disso. Foi tudo super normal, simples e claro. Naquele momento pensei, fui enganado. Isso. Bem, talvez você se conecte com esse sentimento de pertencer à vida e assim por diante, e talvez nessa naturalidade, de repente, você se conecte ou integre a morte em você. Não sei. Eu entendi dessa forma. O fato é que em um dos movimentos você tinha de jogar a cabeça para trás de repente, também soltando o ar para baixo e assim por diante. Foi justamente nesse exercício que ocorreu essa experiência que depois, é claro, minha mente científica deu 100.000 voltas durante 1 ou 2 anos, tentando entender o que havia acontecido, por que havia acontecido, como poderia ter acontecido sem tomar nenhuma substância, sem hiperventilar, nem nada. Em um congresso onde vários médicos e pessoas relacionadas ao tema da morte se encontram, vários médicos entraram em contato comigo. Não vou entrar em detalhes porque é muito longo para contar, mas eles entraram em contato comigo e eu lhes perguntei: Ei, isso aconteceu comigo. Eu fiz isso. Mas o que eu vivi é como uma morte. Quero dizer, eu vivi uma morte. Estive em outro lugar. Em outro lugar. Então, eles me explicaram que provavelmente a coisa mais segura, porque não era a primeira vez que ouviam isso em alguém fazendo exercícios, embora em outras situações, é que eu tinha um nervo vago comprimido, que é um nervo que conecta o cérebro com o resto do corpo, até o esfíncter. E então, é claro, se você pinçar ou cortar a comunicação elétrica ou neurológica, no final o cérebro recebe um sinal de que o corpo está morto, que não há batimentos cardíacos, que não há nada. É um sinal de morte, o que eles chamam de síncope da morte, devido a um nervo comprimido. Bem, naquela época eu não sabia o que havia acontecido do lado de fora. Então eu vi. Meu corpo deve ter caído como um saco de batatas, como a típica morte súbita que vemos, talvez, em alguns atletas. Mas é claro que eu não vi isso, porque o que realmente aconteceu comigo foi que quando fiz o último movimento, quando olhei para cima, a próxima coisa que senti foi que fui completamente arremessado a uma velocidade tremenda, uma velocidade que não podemos conceber aqui. Provavelmente, o que eu sei, pensando com minha mente científica, teria sido a velocidade da luz, certo? Não sei, no final das contas, imagino que se há algo que sai, uma energia que sai de nosso corpo quando o corpo fica aqui. Entendo que seja a luz. Bem, de qualquer forma, fui completamente disparado para cima. Tão rápido que nem tive tempo de pensar no que estava acontecendo. Não, a informação estava indo tão rápido que você nem percebia. Era como se tivesse sido lançado com um estilingue. O que me lembro é que de repente passei por uma luz branca, que se transformou em uma luz multicolorida, cheia de cores. Pura fantasia. Foi isso que aconteceu. Eu até ouvi um som. De fato, no início, quando disparei, ouvi um tipo de som. Não sei como explicar, mas bem, o fato é que, bum, de repente eu estava em outro mundo, eu estava em outro mundo e eu estava como reiniciado. Não sei como explicar isso porque não me lembro, quero dizer. Não me lembro de ter pensado, o que estou fazendo aqui? O que aconteceu? Não, não, eu... Foi como se eu sempre tivesse estado lá, como se eu estivesse naquele espaço há uma eternidade. E então, meu cérebro não pensou, como eu apareci aqui? De onde eu vim? Eu não me lembrava de forma alguma dessa existência, a que você vê agora. O que eu me lembro mais principalmente das lembranças quando você volta, porque quando você volta aqui, para essa, vamos chamá-la, não sei como chamá-la, dimensão, já que é mais densa, já que é mais cheia de dor e tudo mais, é quando você percebe o êxtase que experimenta lá. Quero dizer, é indescritível.
De fato, toda vez que conto isso, sinto que sou cada vez menos capaz de explicar o que é, porque é uma sensação que acredito não existir aqui. Digo, acho porque nunca a experimentei e, de fato, quando? Não sei. Imaginem a sensação mais prazerosa que já experimentaram em suas vidas, o ápice do êxtase total que já experimentaram na Terra. Bem, mesmo assim, isso não chega nem perto do que senti lá, porque foi como se, de repente, tudo estivesse bem. Tudo estava bem. Não havia uma única brecha para que a dúvida surgisse. Eu sempre descrevo isso como: lembro que a frase que eu repetia para mim mesmo quando voltei era: nossa, eu me senti mais eu lá do que nunca. É como dizer: nossa, aqui, agora, onde estamos conversando, não me sinto como eu. Sempre há algo, sempre há um problema, sempre há dúvidas e medos. Mas lá não. Lá tudo era perfeito. Tudo foi alcançado. Tudo foi feito. Tudo foi perfeito. É claro que havia um sentimento que eu chamo de amor, um sentimento de união, de comunhão. Na verdade, havia mais pessoas lá que, é claro, tinham rostos e aparências incríveis. Não era apenas o rosto em si, é claro. Eram pessoas bonitas, sem rugas, sem manchas, sem olheiras, sem nada. Além disso, era como se a aparência delas transmitisse vida, muita vida, vivacidade, bondade, mas uma bondade segura, uma certeza, não uma autoconfiança em um nível superior, mas em um nível saudável, não acima dos outros. Lembro-me de ficar olhando para eles, mas não por surpresa, porque eu pertencia àquele lugar. Eu estava olhando para eles pensando: como isso é legal, eu adoro isso. Esse é o meu molho, e eu também sou assim. Era como olhar em um espelho. Eles eram outras pessoas, mas eu sabia que também tinha o mesmo rosto, o mesmo senso de certeza, de beleza, de, bem, tudo. O fato é que todas as palavras que eu digo são insuficientes, porque são sensações que temos aqui, em palavras. Aqui temos a palavra certeza, e todo mundo sabe o que ela significa. Mas a certeza lá? Não, não é a mesma coisa. Aqui eu sinto que a certeza não existe. Aqui sempre há alguma dúvida. A certeza lá é como um peso que cai por seu próprio peso. É como se fosse, bum, é isso mesmo. E em nenhum momento você duvida disso. Isso não existe aqui. Aqui pode haver fé, confiança em algo, mas a certeza não existe. Bem, é assim com todas as palavras. O amor, a união, tudo o que vivenciei lá. Não consigo encontrar palavras para descrever o que você vivenciou lá a partir daqui. A história é que eu estava tão calmo em meu mundo real de toda a minha vida, e naquele momento comecei a sentir algo em minhas costas, algo atrás de mim, algo me puxando. E claro, pensei, o que está acontecendo? Além disso, naquele momento, eu tinha à minha frente uma mulher sentada em uma espécie de trono ou sofá. Era uma mulher com um rosto espetacular, uma certeza em seus olhos, uma bondade. Bem, não vi nada parecido com isso aqui, embora algumas coisas possam se assemelhar. Também senti que havia mais duas pessoas que eram muito jovens, ou melhor, crianças. Naquele momento, senti que algo estava me puxando para trás. E foi como: o que está acontecendo? Isso é estranho, porque aqui a experiência foi muito boa, e naquele momento começaram a me puxar para trás. Algo ou alguém. Eu me virei para ver o que estava acontecendo. Lembro-me de me virar e ver que tudo já estava preto atrás de mim, tudo escuro. E naquele momento, senti uma força tremenda me puxando para trás. Além disso, normalmente, o que estava atrás de mim era escuridão, como mencionei. Então, à medida que eu me afastava, a escuridão foi voltando, e a imagem de onde eu estava vivendo, a realidade em que eu estava, começou a desaparecer à distância. É claro que naquele momento minha mente ficou super alerta, super consciente, pensando: o que está acontecendo? O que é isso?
É como se, por exemplo, você estivesse conversando com um amigo em uma cafeteria e, de repente, um OVNI aparecesse, abduzisse você e, enquanto você estivesse sendo abduzido, sentisse a sensação de surrealismo preenchendo você. É como se dissesse: Nossa, eu estava lá com meu amigo na cafeteria. E o que é isso? Quem está me levando? Para onde está me levando? Eu pensava: Quem está me levando e para onde? Para onde estou indo? Eu não entendia. Eu não entendia. Eu estava muito alerta. Naquele momento, comecei a ouvir uma voz dizendo: Volte! Volte! Enquanto dizia: Volte! Eu pensava: Sim, 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 sim. Estou tentando voltar. Voltar para o meu lugar, para o meu lar, para onde pertenço. Eu estava tentando, mas via que estava indo pelo caminho errado. Ouvi novamente: Volte! E, naquele momento, algo dentro da minha mente disse: Mas é você mesmo pedindo para voltar. Portanto, relaxe e confie. Porque naquele momento, eu confiava em mim mesmo. Estava em um bom momento em que confiava em minhas mensagens internas, em minha intuição. E claro, pensei: bem, mas sou eu quem está me pedindo para voltar. Portanto, relaxe, confie. Não tenha medo. E naquele momento, deixei de lado o controle de querer voltar, de me perguntar o que estava acontecendo. Lembro-me de que me soltei, e aí começou a odisseia do retorno, como eu a chamo, que foi uma odisseia, e que justamente o retorno foi o que me fez entender tudo o que vivi. A primeira coisa que notei assim que me soltei e relaxei foi um esmagamento físico. Era como se estivessem pressionando minha cabeça com um rolo compressor, como se estivessem me colocando em um lugar onde eu não cabia. Minha cabeça parecia que ia explodir, como se fosse explodir, como se fosse explodir, como se fosse explodir, como se fosse explodir. Houve um momento em que eu disse: Ai, meu Deus! Tive a sensação de que minha cabeça ia explodir fisicamente. E isso foi muito imediato. Embora eu narre aqui com mais calma, tudo aconteceu comigo em milissegundos. Lembro-me de tantos detalhes, porque sou uma pessoa que, com a mente que tenho, concentra-se nos detalhes. Lembro-me de todos os meus sonhos em detalhes, e nesse caso, captei todos os detalhes. A próxima coisa que notei foi: ufa! Isso foi difícil porque de repente senti uma sensação que não sabia como nomear. Eram sensações desagradáveis, muito desagradáveis, que estavam chegando aos poucos, como informações. E eu pensava: uk, o que é isso? Parece familiar, mas quão desagradável é isso? O que é? Eram todas emoções negativas: dúvida, medo, dor. Tudo o que não estava do outro lado, por assim dizer. Tudo o que não existia naquele outro lugar, de repente comecei a sentir. E foi como: que desagradável. A próxima coisa que pensei foi: onde estou? Por que tudo está escuro? De repente, senti dentro de mim uma saudade do meu lugar, da minha casa, do meu povo. Lembro-me de olhar em volta como faço quando me lembro de sonhos, e vi imagens começarem a se confundir comigo, algo externo e involuntário. Lembro-me de tentar me segurar e dizer: não, 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 mas muitas imagens foram apagadas. A única coisa que não foi apagada de mim foram os sentimentos, as emoções, as sensações e os sentimentos. Isso não foi apagado. Os 2 ou 3 detalhes de que lhe falei, como ver as pessoas e assim por diante, também não. Mas eles apagaram muitas coisas de mim. E eu estava tentando resistir, dizendo: não, 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 não. Eu estava vendo como algo fora de mim estava apagando tudo, enquanto do outro lado, as informações começaram a cair sobre mim, na velocidade da luz. Você nem sequer tem tempo de processá-las, mas percebe que as está integrando. Então, sim, a primeira sensação foi a parte física do esmagamento. A segunda sensação foi emocional. Todo aquele desconforto, aquela sensação desagradável, e tudo isso foi emocional, intangível. E então, é claro, começaram a surgir as perguntas. Bem, mas onde estou? Foi então que senti que estava preenchendo o que chamo de currículo. Seu nome é Fulano de Tal. Você mora aqui.
é engenheiro, e assim por diante. Quando cheguei quase ao final do currículo, pensei: ok, até aqui tudo bem, mas não estou me divertindo. Parte disso foi pensar: não estou me divertindo em voltar aqui, porque era como se eu dissesse: ah, tudo bem. Não me lembrava que tinha uma vida aqui. E a última coisa que me ocorreu, é claro, porque eu estava me perguntando, eu ainda estava alerta tentando entender o que estava acontecendo, foi: você está em Gredos. E eu pensei: sim, mas em Gredos para quê? Ah, para estar com essa mulher fazendo alguns exercícios. E foi como um clique mental. Não sei se aquela mulher queria fazer isso, mas certamente, fazendo aqueles exercícios, aconteceu comigo. Não aconteceu com todo mundo, obviamente, porque não é fácil produzir um pensamento completo do nervo vagal, mesmo fazendo isso. Então, lembro que quando finalmente consegui abrir os olhos e entendi onde estava, quem era e tudo o mais, a primeira coisa de que me lembro é que estava deitado no chão, é claro, e eles estavam me batendo no peito. Acho que para me reanimar. E claro, ouvi uma mulher dizendo: volte, volte, volte. Naquele momento, eu me lembro. Bem, eu estava enlouquecendo. Mais tarde, lembrei-me da sequência do filme Matrix, quando eles mostram a Matrix a Neo. Eu vi o filme em 2000, quando foi lançado, e isso aconteceu em 2015, então eu mal me lembrava do filme. Mas tive um flashback de quando mostraram a Neo a outra realidade, e ele teve de se conformar com ela ou assimilá-la. De repente, quando ele volta para a realidade espectral, ele levanta as mãos porque não consegue conceber ou se chocar com o que acabou de ver. Foi um pouco assim, do tipo: o que acabei de ver? E que realidade é essa? Minha boca estava aberta. Lembro-me de que os outros estavam olhando para mim. Tinham se amontoado ao meu redor. E alguém disse: olha, você viu a expressão no rosto dele? Eu devia estar com uma expressão alucinada no rosto, porque o que eu havia vivenciado lá era muito mais real do que isso. De repente, tudo aqui parecia denso, sem vida, como se tudo estivesse desconectado, com muito peso físico e emocional. No outro lado, não existe isso. A leveza física e emocional lá. É claro que eu estava com uma expressão alucinada no rosto, como se dissesse: não posso acreditar. A primeira coisa que pensei em meu interior, sem dizer nada, porque não conseguia falar, foi: uau! Então há duas dimensões, pelo menos em paralelo. Uma é muito legal, e esta em que estamos agora não é a realidade. Isso não é a realidade. Isso me surpreendeu. Eu estava em meu mundo estruturado, onde achava que havia uma vida, e era isso. Você nascia, morria e pronto. Não cabia em minha cabeça que houvesse algo mais. Então, quando senti isso de forma tão real, quando vi que ali eu era mais eu do que nunca, foi como se eu tivesse um peso que, é claro, junto a isso. Nos dias seguintes, lembro-me de ver coisas e vê-las sem vida. Eu via um copo de água e pensava: sim, é um copo de água, mas parece falso para mim. Era como se, de repente, você estivesse assistindo a um filme de Hollywood com um cenário de Nova York e um amigo dissesse: venha, vou levá-lo aos estúdios. Ele o leva aos estúdios e diz: veja, filmamos o filme de Nova York aqui. E você vê um papelão pintado e diz: cara, isso não é Nova York. Imagine que o outro cara diz: sim, isso é Nova York. São as casas que estão lá. As pessoas moram lá. E você diz: não, você não está me enganando. Isso não é real, isso é papelão. Bem, isso é a mesma coisa. Quero dizer, eu vi coisas. Era como se sim, mas não. Era tudo como uma imitação barata, como um palco, como um cenário de filme. E claro, tudo isso, imagine em minha cabeça a história de não acreditar em nada, de ser um engenheiro e de repente encontrar isso. E claro, 100.000 perguntas, não é? Bem, para começar, passei vários dias praticamente sem comer, mas não por nada, mas porque não estava com fome. Eu me sentia tão cheio, tão satisfeito, tão cheio, tão tentando integrar tudo, porque era como: ai meu Deus, o que é isso? O que foi isso?
Também não me atrevi a contar, nem mesmo naquele ambiente, porque, é claro, eu pensava: sim, há 5 anos eu conheço alguém que me conta isso e acho que ele está. Quero dizer, que foi em uma meditação, que ela teve uma alucinação, ou que está inventando, ou que é louca, ou o que quer que seja. Então, é claro, eu não ousava contar porque ele dizia. É claro que eu teria pensado o mesmo, não teria acreditado. Então, é claro, eu também tinha dificuldade de acreditar em mim mesmo. Eu pensava: nossa, como vou integrar tudo isso? E então, bem, também quando voltei, uma das coisas que mais me chocou foi: bem, mas onde eu estava? Por que aquelas pessoas estavam lá e quem eram elas? E quando voltei e abandonei o currículo, por assim dizer, foi quando percebi isso. Porque o que me lembro com muita clareza é o que lhes digo. As pessoas que me cercavam e o rosto que tinham, e a última pessoa de que lhes falei, uma mulher sentada em um trono com 2 crianças aqui. E de repente, percebi que essa mulher é minha mãe. Ela é minha mãe aqui nesta existência. Lá, eu não a sentia tanto como minha mãe. Eu a sentia como uma igual, como outro ser igual a mim. Não sei, não havia. Lá, eu não sentia distinções do tipo: eu sou jovem, eu sou velho, você é meu pai, você é meu filho. Não, lá eu não sentia isso. Como se eu não existisse. Tudo era mais igual. Todos iguais. Todos com uma idade indefinida, por assim dizer. E o relacionamento era igual. Não havia distinção entre você, é minha mãe, e você é um estranho. Não, não. Então, isso também me chocou porque foi como: uau, ela era minha mãe aqui na Terra. Mas, é claro, minha mãe aqui na Terra, bem, como todos nós, passamos por sofrimento, passamos por dor, passamos por histórias e, é claro, não tínhamos mais aquela beleza física, nem acima de tudo beleza emocional, porque estamos cheios de dúvidas, medos, arrependimentos, histórias, e acho que isso também molda nosso rosto, nosso olhar, e é claro que o que essas pessoas emanavam era isso. Não sei como explicar, era como se fossem pessoas já iluminadas. Por outro lado, aqui eu sempre, nem sempre, mas a maioria das pessoas que eu encontro, e assim por diante, até eu mesmo, às vezes eu vejo o olhar e vejo que não é aquilo, não é aquela luz que eu vi ali, mas há medo, a dor, a tristeza, a dúvida de será que deveria ser? Não deveria ser? Não há certeza. Tudo isso. E essa parte também me chocou. Eu estava até, não sei, me perguntando se eu estava acessando alguma memória da minha memória de alguma coisa. Por um ano e meio, eu me senti minha voz dentro de mim, minha voz interior. Aquela que diz: ei, não faça isso, ou ei, vamos, faça isso, vá lá fora, ou qualquer outra coisa. Essa voz interior que fala conosco, essa voz havia mudado. Era a minha voz, mas eu tinha uma certeza que me dominava. No entanto, a outra voz que sempre tive é como se sempre duvidássemos dela, duvidássemos da intuição, duvidássemos do sentimento de: ah, não, isso é pensamento ruim, e talvez não seja isso. Bem, eu diria que não sentimos a certeza que ela tem, talvez porque estejamos, de certa forma, duvidando dela. Em vez disso, essa voz tinha muita certeza. Então, eu me lembro que era a minha voz, que era como se ela estivesse me guiando para tomar decisões, para fazer. Por muito tempo, fiquei simplesmente arranhado pensando que aquilo não era real. Eu acordava todos os dias e minha vozinha, digamos, minha vozinha me dizia: vamos ver se não foi real. É claro que naquele momento, a lembrança do que eu havia vivenciado me vinha à mente e eu pensava: nossa, não! Não é que não tenha sido real. É que toda vez que vou lá, vejo que é mais real do que esta realidade. Se fosse apenas uma lembrança, se fosse apenas algo preso no cérebro e pronto, como poderia parecer muito mais real? Que diferença isso faz? Eu não sei. Pelo menos eu não sei. Essa foi a pergunta que me veio à mente. E no final, bem, alguns meses depois, meu pai faleceu.
É claro que eu vivi isso com muita serenidade, com muita compreensão e, acima de tudo, com essa tranquilidade. Eu estava convencido de que ele estava indo para um lugar melhor. Nem me atrevi a contar a ele, porque a verdade é que é um momento delicado quando alguém vai embora e realmente vai embora. E você sabe que ele está indo embora, que não tem mais nada, horas. É muito difícil. Mesmo que vocês dois saibam, se abrir e dizer: não se preocupe, isso. Bem, eu disse a ele com minha mente. E houve um momento em que ele já estava inconsciente. E eu disse a ele mesmo em voz baixa. Eu lhe disse: não se preocupe. Tudo isso é um sonho. E agora você vai acordar em outra realidade mais bonita do que esta. E com certeza, isso me deu paz de espírito. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda estava fazendo perguntas. Lembro-me de que, um mês depois, um neurocirurgião chamado Eben Alexander, que havia escrito um livro, apareceu em minha vida. Bem, em um vídeo do YouTube. Além disso, como um bom cirurgião e um bom cientista, ele o chamou de prova do céu, como se dissesse: provei cientificamente que existe vida além da morte. E claro, naquele momento eu disse: tenho que ler isso. Então li o livro e uau! Fiquei arrepiado de tanto chorar porque esse homem narrou sua experiência. E sua experiência foi muito semelhante à minha em alguns pontos que não são tão comuns, como o fato de não se lembrar de sua existência aqui. Quero dizer, talvez, não sei. Talvez haja alguns de nós que entram tão repentinamente que não se lembram de ter estado aqui. Mais tarde, é claro, depois que me interessei, descobri que naquele momento, quase um ano depois de ter tido a experiência, descobri que, bem, talvez tivesse sido uma experiência de quase morte. E foi quando entrei em contato com. Fui contatado pelos médicos e assim por diante, e eles me disseram isso e eu disse: bem, faz sentido. Faz sentido porque, realmente, é claro que, no momento em que o corpo falha, mesmo que seja por um milésimo de segundo, eu entendo que, é claro que, agora que entendo, ou pelo que vivenciei, entendo que somos, obviamente, um corpo físico. Mas é claro que há algo que o impulsiona. E eu também vi isso em meu pai. Não sei. Acho que aqueles de vocês que viram alguém próximo falecer, isso deve chocá-los muito, porque de repente há uma pessoa lá falando, que tem sua personalidade, seus pensamentos, suas opiniões, certo? Bem, é isso. E de repente, ele deixa de ser isso e passa a ser um corpo vazio. Um corpo, é claro, completamente imóvel. Ele não fala mais, não se move mais, não tem mais uma personalidade. E é isso. E nunca mais se ouviu falar dele. Então, é claro, quem é que está lá dentro? O que é que está dentro desse corpo? Não está falando, se movendo, decidindo, tendo uma opinião. Não pode ser apenas a parte física. Eu não entendo dessa forma. Portanto, não estou dizendo isso porque quero dizer que entendo que agora somos um corpo físico e há algo dentro de nós, uma energia, ou chame como quiser, uma consciência que está habitando. Mas no momento em que o corpo se desconecta, desaparece, mesmo que por um milésimo de segundo, essa consciência não pode mais habitar aqui, não pode ficar. É como se houvesse uma condição intransponível. Ou seja, se o corpo se move, vive, a consciência pode ficar. Se o corpo não se move, não vive, a consciência não pode existir. Então, no momento em que a parte física é cortada, a consciência sai e dispara na velocidade da luz, pelo menos como eu a vivenciei, e acaba no lugar de onde veio. Essa é a teoria que eu tenho, não é? Conversando com esses médicos, entendi que isso acontece com mais frequência do que parece. Depois, houve pessoas que, quando ousei contar a elas sobre isso, escreveram para mim e disseram: ah, eu sofri um acidente quando era criança com minha bicicleta e passei pelo mesmo que você. Mas é claro, ele se levantou depois e foi para casa, e talvez nunca tenha ido parar no hospital. Mas bateu a cabeça, bateu o peito, bang! Seu coração parou de bater naquele momento.
É claro que a consciência, pelo que sei, sai, e é claro se o coração começar a bater novamente, como aconteceu no meu caso. Porque no meu caso, a síncope da morte deve produzir uma pequena parada cardiorrespiratória, ou seja, o corpo para, ou pelo menos o cérebro, o sinal que chega até ele. Então, no final, você está saudável, seu coração começa a bater novamente, você começa a respirar novamente, e tudo isso, bem, é isso. Em outras palavras, foi uma pequena morte. Então, é claro, vejo que há muitas pessoas que tiveram essas experiências com eventos megatraumáticos ou que até mesmo tiveram a ideia de que iriam morrer porque estavam em um hospital muito doente. Mas, é claro, eu não tive a ideia de que ia morrer. Então, não sei se essa é a razão pela qual, quando eu estava lá, não me lembro. Quero dizer, não, eu não me lembrava da vida aqui. Por outro lado, há outras pessoas que se lembram, e imagino que seja porque elas estão naquele momento pensando: estou indo para o outro lado, mas tenho uma vida aqui. Não sei, não faço ideia. O fato é que, bem, assim mesmo, depois de ouvir esse homem, Eben Alexander, eu disse: uau, bem, então, sim, acredito mais em mim. Não estou louco porque esse homem, que eu não conheço, descreve coisas muito parecidas. As cores, a música, o retorno, certo? Quando você volta, o que é tudo muito confuso, ele também encontrou uma pessoa que ainda estava viva, um parente dele. Coisas assim, certo? Então, bem, eu estava mais calmo. E mesmo assim, foi difícil para mim começar a compartilhar. Na verdade, comecei a compartilhar dessa forma, em público, ou seja, colocando meu rosto e assim por diante. Há menos de um ano, talvez quase um ano. Mas não cheguei e não ousei contar até agora porque sei que, bem, muitas pessoas como eu têm preconceitos sobre esse assunto, sobre o que é e o que não é, e que isso pode ajudar muitas pessoas a entender a vida e a entender a morte. Não estou dizendo com isso que sei com certeza o que acontece quando morremos ou por que estamos aqui. No final, sinto que trago comigo certas sensações de como a vida realmente funciona, e não como achamos que ela funciona. O que sinto é que fizemos um filme para nós mesmos. É um filme ruim que inventamos, e algumas pessoas dirão: sim, é claro, você não teve minhas experiências. Bem, eu também tive experiências ruins, e elas me fizeram acreditar que a vida era ruim. Mas agora percebo que, bem, estamos criando isso juntos, e que estamos dando força a um espaço que já, eu sinto que este espaço não é. Não é aquele outro espaço. Quero dizer, este espaço é denso, e aqui é fácil. É fácil ter, sentir e viver emoções negativas. É muito mais fácil fazer isso do que viver emoções positivas. Aqui é muito mais fácil destruir do que construir. O exemplo está até no físico, não é? Quanto tempo leva para construir um arranha-céu? E quanto tempo leva para demoli-lo? Se você levar 5 minutos para demolir. No entanto, nunca são necessários 5 minutos para construí-lo. Portanto, é evidente que aqui as leis físicas que prevalecem, e também as emocionais, é o que sinto, tendem a isso, ao caos, à destruição, à separação, à violência, inclusive. É como se isso fizesse parte desta existência. O que isso significa que teremos de viver condenados aqui, amargurados em uma existência assim? Não me sinto assim, mas sinto que temos de entender isso. Acho que cada um de nós deve ser responsável pelo que faz, e, acima de tudo, o importante é saber de onde estamos partindo, qual é a nossa verdadeira vontade, o que está por trás dela. Então, o que acontece também dependerá do fato de que essa dimensão é assim, é densa, faz parte do filme. Portanto, vamos nos perdoar e também perdoar os outros porque é muito fácil cair no caos aqui, emocional e fisicamente. Então, bem, sinto que essa é uma experiência temporária e que não é real. Quero dizer, não é real. E se for real, quero dizer, sinto que talvez. Não sei se isso é verdade, mas sinto que talvez. Cara, se fizermos algo muito grande, e não é nem isso, é que talvez a própria vida.
a própria vida, o universo, a existência, Deus, ou como você quiser chamar, já nos ama como somos. E talvez essa seja uma experiência que permanecerá conosco quando sairmos daqui. O que não faríamos de novo, certo? Tipo, vejamos. Isso, veja. Agora que eu experimentei e percebi como é desagradável, e percebi como é bom em casa, é como queimar essas coisas no fogo. Não, não. Eu não faria isso de novo. Ou elas não são boas. Talvez quando formos embora, não aqui, porque aqui, no final, estamos julgando os outros pelo que fazem ou deixam de fazer, se é bom ou se é ruim. E isso também faz parte da densidade. No outro lado, não há julgamento. Você sente que todos são maravilhosos, assim como você, no mesmo nível. Portanto, é claro que entrar no julgamento, na separação, na rejeição, na condenação, no eu, não teria feito isso, não sei o quê. Bem, todos nós já caímos lá e cairemos, porque isso faz parte da densidade. Mas talvez o que eu incentive as pessoas a fazer é observar um pouco de onde elas estão fazendo isso internamente, ou seja, com que vontade. Você pode estar disposto a seguir sua ética ou seus valores, mas talvez não consiga fazer isso porque estamos em uma densidade muito grande. Portanto, nada acontece. Mas o importante é que você, originalmente, em sua origem, estava tentando, tinha essa vontade de não fazer mal, de não julgar. E bem, sinto que a vida tem um mecanismo muito simples. Ou seja, consiste em assumir a responsabilidade em termos da vontade a partir da qual fazemos as coisas, e não tanto em como as coisas aconteceram, porque no final não controlamos tanto quanto pensamos que controlamos. Não é que a vida seja super determinada, mas também temos muita ignorância. Também sinto, pelas sensações que aprendi, que temos de ter a humildade de dizer: se sou eu, com o pouco que sei sobre o filme da vida, quem sou eu para julgar? Ou quem sou eu para decidir se isso é certo ou errado? Então, vamos parar de brincar de deuses, e de deuses ruins também, porque para mim, esse é um Deus ruim, aquele que julga e diz: bem, você pecou, você fez bem. No final das contas, trata-se de. É difícil ver isso claramente, porque se você tiver apenas essa experiência de vida, como eu tive antes dessa experiência, é claro que é normal cair nesse tipo de pensamento. Mas, bem, quando você tem essa outra experiência e vê e percebe a outra realidade, que é muito mais real, então você sente a vida um pouco mais assim, dessa forma. Eu descreveria essa experiência para que as pessoas entendessem por que a chamo de hiperreal e que se trata de um papelão. É como a coisa do sonho. Eu sempre dou esse exemplo porque não há exemplo melhor do que esse. Realmente, a menos que você tenha a capacidade de ter sonhos lúcidos, ou seja, de sonhar e saber que está sonhando, ou seja, enquanto estiver no sonho, dizer: está tudo bem, estou sonhando, vou acordar. Vamos lá, e você acorda, certo? Se você não tiver essa capacidade, em geral, o resto do mundo, quando está em um sonho, acha que está em um sonho. Na verdade, talvez nem mesmo. É claro que, como você não se lembra da vida aqui, é evidente que no sonho você não se lembra que tem uma vida aqui. Porque se você se lembrasse, diria: estou sonhando. Agora estou na cama. Agora vou acordar. Portanto, naquele momento, quando você está no sonho, a única coisa que existe é o sonho. Ou seja, para você, a única coisa que existe é o sonho. Portanto, se coisas ruins acontecem com você, você passa mal. Se algo lhe é dito, você leva a sério, dá força ao sonho e não percebe que era apenas um sonho, que também era algo intangível, que nada realmente aconteceu ali. Quero dizer, imagine que eu sonhe que estou sendo torturado, que cortaram meu braço, e então eu acredito nisso. E é claro, digo: meu Deus! E então eu acordo e digo: ninguém me torturou, estou em minha cama, tenho meus dois braços. Você meio que percebe que tudo o que aconteceu no sonho não foi tão real quanto parecia. E, na verdade, não teve nenhuma consequência. Ainda estou com meu braço, certo? Isso em uma mão.
Então, quando você percebe que esse é um sonho que tem pouco peso, você percebe, quando passa para essa realidade, que ela é mais real do que o sonho em geral. Depois, há pessoas que têm sonhos que estão muito ligados ao contrário, ao outro lado. Portanto, você não percebe isso até acordar e entrar nessa realidade. E quando você entra nessa realidade e olha para trás e vê o sonho, você percebe: ah, era apenas um sonho, era um filme. Eu acreditei, sofri, mas não era real. Nada aconteceu comigo. Aqui estou eu, ainda estou inteiro, ainda sou eu, certo? Bem, isso é a mesma coisa. Quero dizer, foi isso que eu senti. Foi a mesma coisa, mas ao contrário. Quero dizer, um passo adiante. Neste momento, é como se estivéssemos em um sonho. Estamos acreditando nisso. Estamos sofrendo com isso. Estamos acreditando que alguém fez algo comigo e, portanto, tenho de me vingar, ou o que quer que seja. Acredito que perdi um braço, mas quando acordamos, ou seja, quando morremos, vamos para outra realidade em que meu braço não está faltando, em que olho para trás e percebo que tudo não passou de um sonho. Pelo menos, é assim que eu o concebo. E o que acontece? Enquanto você está no sonho, não sabe que está sonhando, a menos que, em algum momento, acorde. É como se eu tivesse sido acordado no meio da noite e percebido que tudo aquilo era um sonho. Para mim, essa experiência me serviu para isso, para não dar tanto peso a essa dimensão e senti-la mais como um filme e como um sonho ruim. Sim, às vezes é um sonho ruim, às vezes é um sonho bom, mas é só isso. Não devemos dar importância a ele, devemos aprender a aproveitá-lo enquanto durar. Porque sob a humildade de não sei, só sei que não sei nada. Bem, vou descobrir. Porque também sinto que aqui é difícil conhecer a verdade com letras maiúsculas. Sinto que é difícil porque, já em si, por causa da densidade que existe, das emoções e assim por diante, bem, como é difícil, escolho acreditar. E também, com base nessa experiência, escolho acreditar que tudo isso é um filme e que não é necessário dar tanta importância a ele. Que sim, que nada acontece, que nós sofremos. E é verdade, sofremos porque acreditamos no sonho. Mas, bem, isso é tudo. Então, bem, essa é a minha experiência.